Yoga de Cisne finalmente terá uma história de destaque. O Cavaleiro de Gelo, que foi discípulo de Camus de Aquário e também do Cavaleiro de Cristal no anime, agora será o protagonista de uma nova história de Cavaleiros do Zodíaco. Nessa história ele também vai despertar a armadura de ouro de Aquário. Querem saber mais? Então já vai comentando aí as suas expectativas, que eu vou te contar todos os detalhes sobre isso nesse super vídeo. Olá, Cavaleiros de Amazonas, bem-vindos ao canal Sempre Quis Saber. Eu sou o Wesley. No vídeo de hoje trago para vocês várias notícias, novidades e curiosidades sobre o universo de Cavaleiros. Vamos falar sobre o terceiro capítulo da saga Time Odyssey, onde Yoga será o protagonista. Gostaram do tema? Então já vai clicando no gostei, que a meta de likes para o vídeo de hoje é de 1000 gosteis. Conto com vocês. Yoga de Cisne é um dos Cavaleiros de Bronze protagonistas e ele foi um dos 100 órfãos reunidos por Mitsumasa Kido, que foram enviados para tentarem se tornar Cavaleiros de Atena. Sabemos que apenas 10 desses 100 órfãos conseguiram retornar com vida. Eles conquistaram as armaduras de bronze. Yoga fez seu treinamento nas frias terras das geleiras eternas, no leste da Sibéria. Foi lá que ele se tornou um cavaleiro, tendo como mestre Camus, o Cavaleiro de Ouro de Aquário do mangá, mas no anime seu mestre foi o Cavaleiro de Cristal. Sendo assim, o Cavaleiro de Cisne conseguiu o poder de manipular o ar congelante. Seguindo os ensinamentos do seu mestre, ele tenta se manter racional diante de tudo, mas possui um lado emotivo que não consegue abandonar, sendo esse lado as lembranças que tem com sua mãe, que faleceu quando Yoga era apenas uma criança. No mangá clássico, o Cavaleiro de Cisne seria o enviado do santuário. Ele participa do torneio galáctico para derrotar os traidores, mas Yoga acaba respeitando os seus amigos e se torna um aliado de Seiya, Saori e os outros. A partir desse momento, ele trava diversas batalhas ao lado dos Cavaleiros de Bronze. Yoga luta contra Ikki de Fênix e os Cavaleiros Negros. Depois enfrenta os Cavaleiros de Prata e de Ouro, além, é claro, de lutar contra os Marinas de Poseidon e no anime contra os Guerreiros Deuses de Asgard. E na saga Time Odyssey, veremos uma história que acontece depois da saga de Poseidon e antes da saga de Hades. Esse será o capítulo 3 dessa saga. Como vocês sabem, essa saga está sendo uma colaboração entre o estúdio do Kurumada e a editora francesa Kana. Quem está à frente desse projeto é Arnold Dolen no roteiro e Jerome Alck nos desenhos. Jerome é um fã de Cavaleiros do Zodíaco que criou um trailer animado da saga de Hades no início dos anos 2000, antes da saga de Hades oficial ser adaptada em anime. As artes de Cavaleiros do Zodíaco feitas por Jerome circularam o mundo nos primórdios da internet e hoje ele é o desenhista oficial dessa nova saga. Assim como The Lost Canvas, Soul of Gold, Sentia Show, Ômega e Episódio G, a saga Time Odyssey também é uma história oficial. Ela está sendo publicada na França e no Japão, sendo lançada em volumes com várias páginas. A cada ano, um volume dessa saga é lançado, e esse ano será o lançamento do volume 3, onde Yoga será o protagonista. Toda a saga Time Odyssey terá um total de 5 volumes, e os Cavaleiros de Bronze são os principais protagonistas. Cada volume se passa em um momento da saga clássica, onde os Cavaleiros de Bronze acabam enfrentando os Guerreiros de Cronos, que é o deus do tempo. Cronos é o principal vilão dessa história, e ao seu comando ele tem os Cavaleiros do Tempo. Esses guerreiros representam as 12 horas do dia e as 12 horas da noite. Eles são muito poderosos e alcançam o nível dos Cavaleiros de Ouro. Abaixo deles temos os Leptas, que possuem o nível de um Cavaleiro de Prata e simbolizam os minutos. E abaixo dos Leptas temos os guerreiros que simbolizam os segundos, sendo a mais baixa patente do exército de Cronos. No volume 1 dessa história, temos como principal protagonista o Cavaleiro Ikki de Fênix. Ikki enfrentou as 3 irmãs Moiras, que tecem o destino. Elas também são guerreiras da mais alta patente de Cronos. Nessa história, o futuro teria mudado e Ikki seria o receptáculo de Hades no lugar de seu irmão. Caso isso acontecesse, Hades ganharia a guerra do século XX e após isso iria travar uma guerra contra o Olimpo. Zeus então faz um trato com Cronos para que ele mude o destino e faça com que Shun seja o receptáculo do deus do submundo.
Por isso vemos nessa história a batalha de Ikki contra as irmãs Moiras que tecem o destino. Ele é levado para uma dimensão paralela, onde elas tentam matar o Cavaleiro de Bronze. As Moiras revelam que desde o início foram elas que guiaram o destino para que Ikki vivesse todo o sofrimento e desafio de seu treinamento. Foi Cronos quem mandou o grande mestre do santuário transformar com seu Satã imperial o Cavaleiro de Prata Jorge de Fornalha no cruel mestre Guilty. Ikki consegue derrotar as Moiras e volta para o seu mundo. Essa batalha teria acontecido depois da luta contra os Cavaleiros de Prata e antes da luta contra os Cavaleiros de Ouro. Já no volume 2, a Batalha das 12 Casas havia acabado de acontecer e mesmo sem se recuperarem direito, os Cavaleiros de Bronze tiveram que enfrentar 2 guerreiros enviados por Cronos. Eles estavam atrás do segredo da corrente de Andrômeda para então libertar o titã Prometeu, que estava preso no Monte Cáucaso. Mudiares ajuda os cavaleiros nessa batalha, porém Shun é o grande protagonista, lutando contra a irmã de Afrodite de Peixes. Essa é uma das guerreiras mais fortes de Cronos, e seu nome é Iastre de Valquíria. Apesar de Shun superar Iastre, a Valquíria acaba tendo sua redenção, mas é morta por outro soldado de Cronos. O deus do tempo então liberta Prometeu, que se une a Cronos com o intuito de destruir Zeus, Atena e todos os outros deuses do Olimpo. Isso porque Zeus não cumpriu sua promessa, que era fazer de Cronos um deus do Olimpo assim como ele. E agora no volume 3 dessa saga, quem será o protagonista é o Cavaleiro de Cisne Yoga. Foi divulgado que nesse novo volume teremos a apresentação de mais 10 personagens novos. Com certeza, dentre esses 10, a grande maioria serão Cavaleiros do Tempo, mas também acredito que alguns outros deuses ou titãs possam ser apresentados nesse volume. Um local conhecido de Cavaleiros do Zodíaco foi completamente recriado, e inclusive teremos um mapa do mundo de Saint Seiya como bônus. Ao que parece, eles recriaram a Sibéria para ser o cenário da luta de Yoga, e pode ser que tenhamos também algumas referências a Odin e outros deuses nórdicos. Provavelmente Isaac de Kraken e Camus de Aquário serão mencionados nessa história. A capa dessa história também foi divulgada recentemente. Nela vemos Yoga utilizando a armadura de Aquário e disparando a técnica Execução Aurora. Essa habilidade é a técnica secreta dos Cavaleiros de Aquário, sendo este o golpe mais poderoso dos guerreiros que dominam o gelo. A única maneira de superar esse golpe é contra-golpeando com um ataque de gelo que supere o frio do cavaleiro atacante. Yoga foi o único capaz de superar a execução Aurora de Camus, sendo que ele conseguiu atingir o zero absoluto. Na série clássica, Camus diz que seu frio apenas se aproxima dessa temperatura e a única maneira de superá-lo seria atingindo definitivamente o zero absoluto. Yoga consegue esse feito e acaba se tornando o cavaleiro de gelo mais poderoso. O zero absoluto também é o único capaz de congelar uma armadura de ouro. Yoga já conseguiu congelar as armaduras de ouro 3 vezes. A primeira vez foi na luta contra Camus. A segunda foi na luta contra Mistoria de Aquário em Next Dimension, sendo ele um dos cavaleiros de ouro do século XVIII. E a terceira vez foi na batalha contra Iso de Capricórnio, que também era um cavaleiro de ouro em Next Dimension. Nesse novo capítulo da saga Time Odyssey, além da arte de Yoga trajando a armadura de Aquário, também foi revelada uma ilustração de outro Lepta de Cronos, sendo esse o Niuki. O lançamento desse novo capítulo foi confirmado e acontecerá no dia 25 de outubro de 2024. E apesar de ser uma grande alegria ver Yoga tendo o foco que merece na história, devemos lembrar que o Cavaleiro de Cisne já protagonizou uma história canônica do mangá. Antes do confronto contra Poseidon, o autor Masami Kurumada publicou uma história especial apenas com Yoga. Esse capítulo do mangá canônico se chama Natácia no País do Gelo. No leste da Sibéria, Yoga de Cisne é surpreendido pelos Guerreiros Azuis. O líder deles é Alexei, que o convida para se juntar ao grupo. Yoga entende que o plano de Alexei é dominar o hemisfério sul e recusa o seu convite. Alexei e Yoga iniciam um rápido combate, que termina com Yoga sendo atingido pelo impulso azul. O Cavaleiro de Cisne se torna um prisioneiro do Graade Azul, porém ele é acordado por Natácia, a filha de Piotr, o senhor daquelas terras. Natácia cuida dos ferimentos do cavaleiro. Ela revela que é a irmã de Alexei e pede para que Yoga proteja o seu pai. Alexei sabe que Piotr não quer expandir o reino para evitar um conflito, mas ele se sentiu contrariado
casado e por isso foi expulso há 5 anos atrás. Mas agora ele voltou e quer vingança. No mesmo instante que Natácia suplica pela ajuda de Yoga, seu pai é brutalmente assassinado por seu irmão, quando o cavaleiro está novamente sozinho na cela. O pequeno Jacó consegue entrar na prisão e lhe entrega a armadura de cisne. Alexei entra na prisão e insiste para que Yoga se junte aos Guerreiros Azuis, mas ele se recusa novamente. Os Guerreiros Azuis entram na cela e prometem acabar com Yoga e jogá-lo no deserto gelado. O Cavaleiro de Cisne destrói as correntes que o prendiam, veste a armadura de cisne e derrota rapidamente os Guerreiros Azuis. Ao encontrar Alexei, os dois entram em combate novamente. O Cisne, inconformado por Alexei ter matado o próprio pai, derrota o líder dos Guerreiros Azuis com a sua execução Aurora. Jacó aparece desesperado, dizendo que Natácia saiu sozinha no meio da nevasca. Alexei percebe a situação que criou e parte com Yoga em busca de sua irmã. Eles a encontram congelada, mas Yoga consegue destruir o gelo e toma Natácia em seus braços, a entregando para Alexei. Chorando, o líder dos Guerreiros Azuis pede perdão à sua irmã e questiona Yoga por não tê-lo matado. Yoga diz que não queria acabar com o único motivo que Natácia ainda tinha para viver, pois ele perdeu sua mãe, que também se chamava Natácia. Muito legal essa história, não é mesmo, galera? Esse foi um breve resumo, mas se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo completo contando essa história para vocês. Mas comentem aí, estão empolgados para a volta da saga Time Odyssey? Acredito que o Cavaleiro de Cisne possa ser muito bem explorado nessa saga. E vocês, o que acham? No mais, obrigado por assistir esse vídeo até o final. Valeu, falou, tamo junto e até a próxima. Queime seu cosmo até o infinito.